Ok, mais um vídeo sobre planilhas eletrônicas, que a gente inicia aqui com uma questão que exibe uma figura de uma pasta de trabalho do Excel, um arquivo chamado operações, tá? E nós temos aqui dados nas colunas A, B, C, D, até a linha de número 4, certo? Então nós temos aqui alguns dados, como vocês podem ver, e com relação a esses dados aí dessa planilha, a gente tem aqui uma questão de número 16. Com relação à janela mostrada na figura acima e ao Excel 2002, assinale a opção correta. A letra A diz: o trecho a seguir descreve corretamente uma forma de alterar para a cor amarela a fonte usada nos conteúdos das células A2, A3 e A4. Selecionar as referidas células, clicar num botão que aparece aqui, que é o botão de um pincel, fazendo que seja exibida uma caixa com diversas opções de cores. Selecionar a cor amarela. Vamos alternar aqui para a janela do Excel e mostrar o seguinte. Se eu clicar aqui em qualquer uma dessas células, ou até mesmo selecionar duas ou mais células, se eu quiser modificar a cor da fonte para o conteúdo dessas células, eu vou usar esse botãozinho que está bem aqui, que é o último botão da barra de ferramentas formatação. Tem a letrinha A com um tracinho abaixo e uma seta ao lado direito, do lado direito. Chama-se botão cor da fonte. Se eu quiser exibir uma lista ou uma paleta de cores para determinar a cor da fonte das células que estão selecionadas, eu vou clicar justamente nessa setinha que tem ao lado do botão chamado cor da fonte. Botão esse, repito, que tem a imagem com a letrinha A e um tracinho abaixo. E aí, nessa paleta de cores, a gente clica na cor desejada. Pode ser aqui, por exemplo, a cor laranja. Essa é a cor da fonte para o conteúdo das células selecionadas. Então, não é a função do ícone do pincel. A função do ícone pincel, que nós vimos inclusive em outros vídeos no Microsoft Word, é copiar a formatação existente, tá, dentro de uma seleção, para que seja aplicada em uma outra parte do texto ou, no caso aqui, da planilha, como a gente está vendo. Então, se eu selecionar aqui a célula D2, esse número 7, que está com a cor laranja, eu clico no íconezinho do pincel e depois clico aqui na célula B3, onde tem 52, resultado, nós vamos ter aqui a mesma formatação, certo, de cor de fonte, aqui nesse número 52, laranja. Se eu selecionar essa célula aqui, C2, colocar cor laranja e estilo de moeda, tá? Quando eu clicar na ferramenta do pincel e clicar nessa ferramenta, nessa célula A2, que tem o número 3, eu clico, vai ter a formatação de cor de fonte laranja e a formatação estilo de moeda. Então, a função da ferramenta pincel é copiar toda a formatação que existe na célula selecionada para que possa automaticamente aplicar em uma outra seleção que o usuário executar dentro da planilha. E não simplesmente permitir que o usuário selecione e escolha uma cor para ser aplicada na fonte dos conteúdos de células selecionadas. Tá? Essa seria a função da ferramenta cor da fonte. Então aqui a gente vê que praticamente a mesma funcionalidade que a ferramenta pincel tem no Word, executa-se também no Excel. Descartamos aqui a letra A como item correto. Item B. Para inserir uma nova linha em branco entre as linhas 3 e 4, movendo-se a linha 4 uma posição abaixo, é suficiente selecionar a linha 3 e em seguida clicar no botão, nós já vimos esse botão aqui em outros vídeos, gente, que é o botão de mesclar e centralizar. Então, se eu selecionar a linha 3, por exemplo, de uma planilha, o que vai acontecer quando eu clicar no botão de mesclar? Toda essa linha, todas as células dessa linha, se transformam em uma única célula, mantendo só o primeiro valor do lado esquerdo dessa linha. E não insere uma nova linha na planilha. E além disso, nós detectamos um outro erro. Vamos fazer uma correção desse erro que nós já detectamos dessa ferramenta. Ao invés desse botão aqui, mesclar e centralizar, vamos colocar menu inserir opção linha, que seria o procedimento correto para inserir uma nova linha na planilha. Então, fazendo essa correção aqui, nós ainda teríamos um outro erro no mesmo item, na mesma letra B. Que se eu quero inserir uma nova linha em branco entre as linhas 3 e 4, eu deveria selecionar a linha 4 e não, como diz aqui, selecionar a linha 3. Por quê? Porque quando a gente insere uma nova linha na planilha, essa linha ela é inserida acima da linha atual, onde está o cursor.
Se eu selecionar a linha 3, quando eu mandar inserir uma nova linha, vai inserir acima da 3, ou seja, entre a 2 e a 3. E aqui, ele indica que para inserir uma nova linha entre as linhas 3 e 4. Então, eu deveria selecionar a linha 4 e não a 3. Certo? Olha, se eu seleciono a 3, vou no menu inserir e clico em linhas, não vai aparecer aqui uma nova linha entre as linhas 3 e 4. E sim entre a 2 e a 3. Separando aqui esse número 7, por exemplo, desse número 52. Estão em células aí próximas. Inserir linhas. Então está aqui, ó. Inseriu foi entre a 2 e a 3. Então o correto seria selecionar a linha 4 e não a 3. Clicar no menu inserir, opção linhas. A mesma coisa, gente, vale para colunas, viu? Então, se eu quiser inserir uma nova coluna entre as colunas B e C, eu devo selecionar qual? A coluna C. Porque quando clicar no menu inserir a opção colunas, vai inserir também antes. Ou seja, entre a B e a C, antes da C. Então, nesse itemzinho aqui, item B de bola, a gente detecta duas falhas, dois erros. Primeiramente, deveria selecionar a linha 4 e não a linha 3. E depois, clicar no menu inserir, comando linhas e não no botão de mesclar e centralizar. Vamos ao item C dessa questão. Ao se clicar no botão, este botão é o botão copiar. Será criada uma nova planilha. É dizer, já começou errado porque esse botão ele não cria uma nova planilha, né, na pasta de trabalho. Então, será criada uma nova planilha? Não, já está errado. Com o conteúdo exatamente igual ao da planilha operações, cujo nome será operações 2. Então, apenas vai copiar o conteúdo de células que estiverem selecionadas. E não criar uma nova planilha com conteúdo igual ao da que está sendo utilizada no momento. Bom, como só temos A, B, C e D, sobrou aqui a letra D para ser o item correto. Após selecionar as células D2, D3 e D4 e clicar na ferramenta autossoma, nós já vimos também em vídeos, alguns vídeos aqui, o número 9 será exibido na célula D5. A função dessa ferramenta que nós já comentamos em outro vídeo é exibir o somatório dos valores numéricos de células selecionadas. Ou então, exibir um cálculo para o somatório de uma sequência numérica acima ou à esquerda do cursor. Como aqui indica selecionar as células D2, D3 e D4, o que vai acontecer se eu clicar em autossoma? Se tiver 3 números, um em cada uma dessas células, na célula seguinte D5, ela estando em branco, será exibido o valor do somatório dessas 3 células. E aí a gente vai voltar aqui para ver a figura. Está aqui a figura. D2, D3 e D4. Olha. 2, 6 e 1. Se eu seleciono essas 3 células e clico no botão de autossoma, na primeira célula vazia, que já é D5, vai aparecer o somatório dessas 3 células, que é exatamente o número 9. 2 mais 6, 8, mais 1, 9. Então, essa vai ser a função aí dessa ferramenta. Então, eu seleciono aqui, ó, 2, 6, 1. Seleciono essas 3 células. Na primeira célula vazia, logo em seguida, vai aparecer mesmo o número 9, que já é o somatório, pelo fato das células já estarem selecionadas. Porque se elas não estiverem selecionadas, aí não vai exibir o número 9, e sim um cálculo primeiramente. Indicando que esse cálculo vai somar as 3 células, a sequência numérica acima. E aí eu ainda precisaria confirmar aqui, por exemplo, teclando Enter. Mas no caso aqui não vai ser necessário, porque o item diz que você seleciona as 3 células, então selecionando já vai aparecer o número 9 logo abaixo na célula D5. E por isso a letra D aqui, o número 9 será exibido na célula D5, é o item correto dessa questão. Próxima questão, a questão de número 17. Ainda com relação à janela do Excel mostrada no texto, considere a seguinte sequência de ações. Clicar na célula F4, digitar o cálculo aí, que é igual ao cifrão C3, mais D cifrão 4, e teclar Enter. Olha, inicialmente a gente pode dizer que esse cálculo aqui, pelo fato de ter o símbolo de cifrão, ele vai simplesmente realizar a soma de C3 mais D4. O resultado do cálculo não interfere em nada aí esse cifrão. Esse cifrão vai interferir quando você for copiar esse cálculo para uma outra célula, que é exatamente o que a gente tem no complemento da questão. Clicar novamente na célula F4, onde colocamos esse cálculo, clicar no botão de copiar, clicar na célula E3 e depois clicar no botão de colar. Então, fazer uma cópia do cálculo que está em F4 para E3.
Após essa sequência de ações, os conteúdos das células E3 e F4 serão o quê? Qual vai ser o resultado desse primeiro cálculo de F4 e qual o resultado da cópia desse cálculo? Então, muita gente deve pensar, bom, se eu estou copiando o que tem numa célula e coloco na outra, é a mesma coisa, certo? Então, vamos supor, se na primeira célula, que é F4, vai dar 6, então vai ser 6 e 6, e a gente tem até essa opção aqui na letra D, mas não é bem assim. Vamos aqui alternar para o Excel e ver que quando a gente pega aqui uma célula como aqui B1, tem o número 45, que foi o que eu digitei, copiar e coloca em qualquer outra célula, colar, é o mesmo 45. Só que a gente tem uma outra célula aqui, que é a célula B3, está aqui, ó, B3. Qual é o valor da célula B3? Na verdade, é um cálculo que soma B1 e B2, as duas células acima. Se eu copiar o conteúdo dessa célula e colar bem aqui, olha, já não vai dar 52, não vai exibir o 52. Aqui está exibindo 52, gente, por quê? Porque essa planilha ela está configurada para atualizar manualmente as alterações da planilha, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui para que a gente realmente tenha uma resolução mais correta para essa questão? Nós vimos isso num vídeo aí anterior, ferramentas, opções, na guia cálculo, marca a opção automático. Então, por padrão, no Excel que vocês executam no computador, com certeza vai estar marcado que é o padrão opção automático. Então, vamos repetir o procedimento. Clicar em copiar, clicar aqui em qualquer outra célula, colar. Esse seria o resultado esperado por nós, 0. Aí você diz, por que 0? E não copiar o 52? Porque no caso, quando a gente copia um cálculo de uma célula para outra, as referências se ajustam. Se esse cálculo aqui dessa célula soma as duas células de cima, B1 e B2, quando eu copiar esse cálculo para outra célula, também vai ser aplicado aqui um cálculo que some as duas células acima, mas da célula onde eu estou colando. E as duas células aqui acima são F9 e F10. Então, se eu teclar aqui F2 para ver o que aparece dentro da célula, somar F9 e F10. Certo? Então, uma coisa é tu copiar uma célula que tem um simples número que foi digitado. Copia e cola, é o mesmo número. Agora, quando o número que tem lá é o resultado de um cálculo, o que você está copiando não é aquele número, e sim o cálculo que foi colocado na célula. E quando você copia um cálculo e cola em outro local, as referências se ajustam. E aí é onde entra a questão do cifrão. Algum componente, letra ou número da referência da célula, não se modifica quando tem um cifrão antes. E aí, voltando aqui para a questão, onde é que eu tenho um cifrão antes aqui? Antes do C e antes do 4. Esses dois componentes aqui, mesmo copiando e colando em qualquer outra parte da planilha, repete-se o C, repete-se o 4. O que não vai se repetir, vai sofrer algum tipo de modificação no cálculo? É esse 3, porque não tem um cifrão antes, e esse D, que também não tem um cifrão antes. E que tipo de modificação o Excel executa? Bem, nós preparamos aqui em um slide para a gente ver aqui o seguinte. Qual é a célula de origem do cálculo? Dentro da questão, está sendo informado que o cálculo, que é esse aqui, vai ser colocado, digitado na célula F4. Qual é a célula de destino? A cópia será feita aonde? Na célula E3. Aí eu pego aqui a célula de origem e de destino, coloco uma acima da outra, primeiramente sempre a célula de origem e abaixo sempre a de destino. Aí vejo, da coluna F, que é onde está o cálculo original, será copiado para a coluna E. Dentro da planilha, se eu estou na coluna F como cálculo e vou fazer uma cópia na coluna E, eu estou voltando uma coluna, colocando esse cálculo, copiando e colando uma coluna antes. Aí eu coloco aqui, ó, com relação à coluna, uma coluna antes. Né? Com relação à linha, da linha 4 para a linha 3, também é voltando uma linha dentro da planilha. Então eu coloco aqui também menos 1. Se fosse para E5, por exemplo, aí da linha 4 para a linha 5, uma linha à frente. Aí eu iria colocar aqui mais 1. Fosse da linha 4 para a linha 7, E7, por exemplo. Então, eu iria da linha 4 para a linha 7, 3 linhas à frente. Iria colocar aqui mais 3. Então, se fizer isso aqui, olha, toda questão de concurso e que a gente vê demais isso daí.
nós tivemos várias turmas preparatórias aqui para esse concurso do Banco do Brasil, realizado recentemente, e a gente alertou para as turmas, olha, Fundação Carlos Chagas, CESP, questão de Excel é quase certo essa questão de cópia de cálculo, principalmente com cifrão, e não deu outra. Caiu uma questão sobre cópia de cálculo com cifrão no concurso recentemente agora, em 2011, do Banco do Brasil. Então, toda questão sobre cópia de cálculo, você pega a célula de origem e coloca a célula de destino logo abaixo. Faz uma comparação, uma diferença que existe da célula de origem para de destino separadamente, com relação à coluna, com relação à linha. Então, repetindo, da coluna F para a coluna E, é uma coluna antes, menos uma coluna. Da linha 4 para a linha 3, também é uma linha antes, menos 1. Aí, eu vou aplicar isso daqui onde não tem cifrão. Porque onde tem cifrão, que foi que eu falei? Que repete, cifrão C, aí a gente repete aqui, cifrão C. Agora, esse 3 aqui, que não tem um cifrão antes, não está bloqueado ou protegido pelo cifrão, aí ele modifica. 3 é um número de linha. A diferença que existe aqui, que a gente encontrou em número de linha, menos 1. Então, 3 menos 1, 2. Então, aqui vai ficar cifrão C, repetindo o C devido ao cifrão, 2. Cifrão C2. Mas, esse D que não tem cifrão antes, não está bloqueado, a gente vem para a coluna, menos 1. Qual é a coluna que vem antes da D? É a C. Então, esse 4 aqui está protegido pelo cifrão, repete. Vai ficar C, cifrão 4. Então, resumindo, vai ficar cifrão C, 3 menos 1, 2, cifrão C2, mais C, cifrão 4. Aí, como eu disse, com relação ao cálculo da soma, esse cifrão não interfere em nada. Se vai ficar C2 mais C4, vamos olhar lá na planilha o que é que tem em C2 e em C4. Coluna C, linha 2 e linha 4, 9 mais 8, 17. E o cálculo inicial, C3 e D4. C3 tem 5, D4 tem 1. 6. Então, o resultado vai ser aquele que informar o número 17 para E3 e o número 5 mais 1, 6 para D4. Então, diz aqui, aliás, F4, as células E3 vai ter o número 17, está aqui, e F4 o número 6, letra A. Ok? Então, qualquer cálculo sobre isso daí, sobre a cópia, qualquer questão sobre a cópia do cálculo, você vai fazer essa comparação, certo? E aí, como é uma coisa assim meio complexa e que cai bastante em concurso, a gente no próximo vídeo, talvez, a gente já traga uma outra questão sobre esse assunto aí, para melhorar o aprendizado e o entendimento de vocês.